você tem liberdade. É ruim quando você vai no lugar, você quer entrar no Espírito, mas você fica receoso porque uma pessoa está assim ou está assado. Se você entrar em Espírito, o que a outra pessoa vai dizer, o que vai falar de você, o que vai pensar de você. Eu quero falar uma coisa para você: na presença de Deus há liberdade. Amém? Então você tem liberdade, porque o trabalho hoje é avivando para vencer. Poder sentar. Começa a sua vitória já você assentando. Quero pedir muita graça ao Senhor para dar início a esta palavra tão abençoada, que nos dias de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ali eles começaram então a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor, e de repente do céu veio um som veemente, um som, um vento impetuoso da palavra de Deus, e foram línguas repartidas, vários dons de língua foram repartidos, e a Bíblia fala que todos, diga assim, todos receberam o Espírito Santo. Todos. Toda a igreja ali naquele momento que estavam reunidos, todos foram cheios. Todos. Então alguns começaram até a falar assim, que eles estavam bêbados. Aí Pedro, tomando a palavra, começou a falar: olha, esses homens não estão bêbados, porque ainda era a terceira hora do dia, era ainda 9 horas da manhã. Como podem? Aí Pedro, defendendo aquela atuação do mover do Espírito Santo de Deus, ele falou assim: olha, esses homens não estão bêbados, mas eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Quando houve esse mover, esse derramamento do Espírito Santo de Deus, eu me coloco como uma pessoa que estava no lugar, uma pessoa que estava ali naquele acontecimento. Imagina o mover de Deus, imagina o derramar do Espírito Santo que estava acontecendo ali. Imagina bem o mover de Deus, quantos dons de línguas estavam se espalhando por todos aqueles que estavam reunidos ali. Você pode imaginar quantas pessoas estavam sendo movidas? Mas isso tudo, querido, era um cumprimento da palavra de Deus, o qual o Senhor Jesus falou: eu vou para o meu Pai, mas de lá eu enviarei o meu Espírito Santo. Amém? Então, receber o Espírito Santo de Deus é promessa de Jesus, é promessas do Senhor. Jesus havia prometido isto. Jesus havia prometido isto. Olha, eu vou, mas eu vou enviar meu Espírito. Amém? Era promessa do Senhor. Então cabe-se a nós abrirmos o nosso coração para nós recebermos a palavra de Deus. Jesus também tinha uma grande intenção de avivar os seus discípulos para vencer. Amém? Diz assim: avivar para vencer. Jesus estava fazendo isso, avivando os seus discípulos para vencer os obstáculos da vida. Jesus já tinha um plano naquele avivamento no dia de Pentecoste, que cumpria-se quando, depois da colheita, né, no mês de Sisan, em junho. Então colhia toda a produtividade e ali agradecia ao Senhor. Mas Jesus tinha um plano. Falava: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito Santo. E também havia uma palavra de Deus em Joel, o qual o apóstolo Pedro estava defendendo esta palavra, que Deus derramaria do teu Espírito Santo. Então houve-se um avivamento para os discípulos vencerem, porque Jesus havia falado: eu vos dou poder. Amém? Jesus havia falado: eu vos dou poder. Jesus estava falando: eu vou avivar você. Você vai ser uma pessoa avivada, você vai ser uma pessoa transformada, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia. Jesus tinha essa promessa para os seus discípulos, e nós somos discípulos do Senhor. A mesma coisa de Jesus ter falado: eu vos dou poder, eu vos dou unção, eu vos dou autoridade, eu vos capacito.
vida. Acima de tudo, nós temos que buscar o avivamento do Senhor, buscar o Espírito Santo de Deus e nos encher completamente do Espírito Santo de Deus. Tem hora que nós analisamos nossa vida, e eu analiso a minha vida, e eu vejo assim, tem hora que eu não estou tão cheio como Deus quer que eu venha me encher. Tem hora que eu olho para a minha vida e vejo assim, olha, está faltando um pouquinho mais de enchimento na minha vida. Parece que eu estou precisando de me encher mais do poder de Deus, me encher mais do Espírito Santo de Deus. Porque o cristão que ele é avivado, ele faz tudo com ordem e decência. O cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus, então quando o adversário para na sua frente, a primeira coisa que ele faz, se o adversário não sair, ele vai e passa por cima dele. Porque Jesus falou isso: eu vos dou poder para pisar o escorpião. Difícil, né? Pisar o escorpião. Quando você busca o avivamento, quando você busca a unção do Senhor, quando você busca o poder de Deus, o Senhor está te enchendo. Você pode analisar até a sua vida mesmo. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando o inimigo para na sua frente, o que você faz? Ou você sai, ou eu passo por cima de você. Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque você está cheio do poder de Deus. Você pode analisar para você ver. Quando você sai de um ciclo de oração, ou você sai de uma reunião de oração, você é completamente mudado. Amém? Você não pode estar passando a luta que for, mas quando você sai de uma oração, você enfrenta o adversário. Isso aí não é nada, eu vou passar por cima em nome de Jesus. E você vence mesmo. Quando o cristão ele é avivado, quando o cristão está cheio do Espírito Santo, se o diabo aparecer na frente dele, ele pisa a cabeça dele. Se vir tribulação, se vir angústia, se vir dificuldade na vida dele, da mesma forma, porque ele está sendo avivado para vencer as mais altas barreiras da sua vida. Tem que se encher. Tem que se encher. Encher do Espírito Santo de Deus é uma coisa muito importante. Eu lembro-me de Davi, quando ele tinha acabado de adulterar com Betseba, ele sentiu que o Espírito Santo estava saindo dele. E ele falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo, querido. É uma bênção de Deus. Você está cheio do poder de Deus. É uma bênção do Senhor. Quando você busca o Espírito Santo, é uma bênção. Quando você se aprofunda mais e mais no conhecimento da palavra de Deus, buscando o avivamento que você precisa, que o Senhor quer que você alcance, você é completamente mudado. Você parece que se transforma numa outra pessoa para vencer. Para vencer. Só vence mesmo aqueles que estão ligados e conectados, e estão cheios do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele é de força. Diga assim: força. O Espírito de Deus é de força. Como que nós vamos vencer se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, aquele que nos dá força, aquele que nos dá força para vencer o mundo? Como que nós vamos vencer as tribulações da vida? Como que nós vamos vencer as tempestades que nós enfrentamos? Como vamos passar diante de um mar vermelho ou diante da tribulação se nós não estamos cheios do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da graça, aquele que nos faz vencer e passar do outro lado sem sermos feridos? Quando Jesus foi batizado, ele chegou até João, e João dialogando com Jesus. O cristão, para ele ser avivado, ele tem que dialogar com Jesus. Amém? Tem que conversar com Jesus. E João, conversando com Jesus, falou assim: Senhor, eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? E Jesus falou assim: não, é necessário, faça isto e batize, para que se cumpra toda a palavra de Deus. Então João foi lá, batizou Jesus, e a Bíblia fala que os céus se abriram, e lá do céu veio uma voz, e falou assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo de Deus desceu em forma corpórea sobre Jesus,
Jesus, e Jesus foi cheio do Espírito Santo, que a Bíblia fala que o Espírito de Deus ele estava sobre Jesus e o transportou para o deserto. Jesus venceu porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Em Ezequiel 47, quando Deus levou Ezequiel para ver como é que o cristão vence mesmo. Vamos ver em qual situação que você está. Nós estamos começando a falar agora. O Senhor levou Ezequiel e mostrou uma água. Aí Ezequiel começou a andar naquelas águas, e ele via que aquelas águas davam nos seus calcanhares. Interessante isso. A água dava no calcanhar. Mas nós estamos nos preparando para nós vencermos. Estamos nos preparando para nós vencermos. Quando você busca o avivamento, quando você busca o poder de Deus, fica mais fácil para você vencer. Fica mais fácil. Agora, no dia de Pentecoste, foram repartidas línguas, e eles começaram então a caçoar de alguém. É terrível isso, né? Quando você está tão avivado, tão cheio do poder de Deus, falando em línguas e profetizando, de repente tem alguém do seu lado que está observando, parece que entra uma timidez. E Pedro, tomando a palavra, falava: olha, isso aqui é o cumprimento da palavra de Deus, que está escrito em Joel, que Deus derramaria sobre toda a sua carne o teu Espírito Santo. Mas o revestimento de poder é para toda a carne. Eu já vi crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu já vi criança que tem mais uma atitude espiritual do que muito adulto, porque ele é uma pessoa que, ou essa criança é uma pessoa que está debaixo da ordenança de Deus, e o Senhor visitou. Quem já viu isso aqui? Levante a mão. Senhor, visitar criança, maravilhoso, né? Visita a criança, e a criança fica completamente cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do poder de Deus. Ezequiel, o Senhor chamou mais um pouquinho, ande mais um pouquinho. Ele andou mais 500 metros, ou 1000 côvados, não andou mais, e agora a água já não dava mais pelos artérios, e sim, estava no joelho. Dá-se a entender, querido, como que está o Espírito de Deus na sua vida. Você está cheio? Tem só um pouquinho? Como que o Espírito de Deus está na sua vida? Está só com um pouquinho? Tem muitas pessoas que acomodam-se com um pouquinho. Já profetizo, eu já falo em língua, então a bênção, já tenho isso. Não, querido, o avivamento, ele faz o cristão vencer tudo. Ele vence ele mesmo, ele vence o mundo, ele vence a carne, ele vence as concupiscências deste mundo, ele vence todo o espírito de religiosidade, ele vence todo o espírito mundano, ele vence tudo que é contra a palavra de Deus, porque ele está sendo avivado. Davi sabia que o Espírito Santo de Deus que o capacitava a vencer era o Espírito de Deus, era o poder de Deus que estava sobre ele. Quando ele adulterou com Betseba, ele levantou suas mãos e começou a clamar no Salmo 51 e falou: ele sabia. Tem muitas pessoas que são derrotadas porque não buscam o Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que caem no fracasso porque não estão ligados com o Senhor. Eles não estão ali, muitas vezes, buscando o avivamento para a sua vida. E Davi sentiu isso, que ele tinha caído. Então o Espírito de Deus começou a sair dele, e ele levantou as mãos para o céu e falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, mas dá-me porção dobrada do teu Espírito. Não retires de mim. Porque ele sabia o que fazia vencer os filisteus, ele sabia o que fazia vencer o mundo, ele sabia o que fazia vencer o adversário era o Espírito Santo de Deus na vida dele, porque o Espírito de Deus dava força para ele. E ele falou: Senhor, não retires de mim. E muito pelo contrário ainda, além de ele falar: Senhor, não retires de mim, mas renova. Olha que coisa interessante: não retires de mim o teu Espírito, mas renova-me o teu Espírito Santo. Renova. Às vezes nós nos esquecemos da primeira vez quando nós somos batizados com o Espírito Santo.
Às vezes nós esquecemos, quando vê a primeira vez que o Espírito de Deus vem sobre nós, e nós começamos ali a falar em línguas, e foi uma coisa tão gostosa, o Espírito de Deus ministrou em nosso coração, e nós começamos então a sentir aquele calor, aquele fogo de Deus dentro de nós, e nós começamos a profetizar, e falamos em línguas, e sentimos um fogo de Deus dentro de nós. O símbolo do Espírito Santo também é fogo. Ontem o pastor José Lino falou sobre o vinho. Hoje nós estamos falando sobre o fogo de Deus. Esse fogo, esse Espírito de Deus, ele nos queima por dentro e dá vontade de saltar, e dá vontade de saltar na presença de Deus, e dá vontade de fazer maravilhas na presença de Deus. Se o inimigo aparecer, nós vamos adiante. Se o mar vermelho não se abrir, nós passamos por cima em nome de Jesus. Mas nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E Deus falou novamente com Ezequiel: anda mais 500 metros. Agora Ezequiel começou a andar. Agora a água já não dava pelos artérios nem pelos joelhos, mas sim pelos seus lombos. Como está o Espírito de Deus sobre você? Você está cheio? Está só com um pouquinho, só pelos calcanhares, pelos joelhos, pelos lombos? Como que está o Espírito de Deus sobre você? Como que esse Espírito está dentro de você? Davi não deixou o Espírito se alongar dele. Davi não deixou o Espírito se ausentar dele. Ele pediu. E quando ele ia em cima do adversário, ele ia, era no nome do Senhor. Porque o cristão que é avivado, cheio do poder de Deus, ele enfrenta o inimigo, é no nome do Senhor. Eu vou a ti, é no nome do Senhor dos exércitos. Sansão, ele sabia disso também. Estava tão fraco já nas mãos dos inimigos. Ele começou a clamar ao Senhor. Ele sabia o que dava força para ele. Não era o seu cabelo grande, mas sim o Espírito Santo de Deus. Era o Espírito de Deus na vida dele. Já na mão dos seus inimigos, ele começou então a cair na fraqueza, e encontrou diante do templo de Dagom 2 colunas. E ele conversou com Deus. Você quer ser cheio do Espírito de Deus? Converse mais com o Senhor. Dialogue mais com o Senhor. Tenha mais intimidade com o Senhor. Aproxime-se mais do Senhor. Porque às vezes nós estamos com um pouquinho, às vezes o Espírito de Deus está lá em nossas artérias, porque nós temos poucas intimidades com o Senhor. Às vezes o Espírito de Deus está em nosso joelho, pouquinho, porque nós estamos tendo poucas intimidades com o Senhor. Talvez está só daqui para baixo, porque nós estamos tendo pouca intimidade com o Senhor. Então Sansão falou assim: Senhor, me fortalece só mais essa vez. Dai mais força só mais essa vez. Eu preciso. Ele começou a conversar com o Senhor. Ele começou a dialogar com o Senhor. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus vem sobre Sansão. Ele estava no templo de Dagom, entre 2 colunas, e derrubou aquelas colunas. Porque o Espírito de Deus desceu sobre Sansão. Diga assim: Espírito de Deus, desça sobre mim. Espírito de Deus, desça sobre mim. Quando o rei Josafá estava sendo perseguido pelos seus inimigos, a única coisa que ele fez, pregou um jejum em toda a congregação. Ele não sabia o que deveria fazer. Além do Espírito de Deus dar vitória para você, em você buscar, em você ter intimidade com Deus, essa vitória também, ela alcança toda a congregação. Você tem intimidade com Deus para você vencer. Você tem intimidade com Deus para você vencer. Você tem essa intimidade com Deus. Além de você vencer, toda a congregação vence e toda a congregação se enche. E Josafá apregou um jejum. E apregou: vamos orar. E começaram a orar. Neste momento que eles estavam orando, a Bíblia fala que toda a congregação se encheu do Espírito Santo de Deus. Não ficou um sequer sem encher-se do Espírito Santo de Deus. Todos os filhos de Israel foram cheios do Espírito Santo de Deus. Até os levitas foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas porque eles começaram a ter intimidade com Deus. Falar em línguas estranhas, segundo Paulo, é um dom de Deus. Amém? Falar em língua estranha é dom de Deus. Há um tempo atrás nós estávamos ministrando aqui na igreja sobre os dons, sexta-feira retrasada.
E nós falamos exatamente sobre dons. E o Senhor me levou para um lado dizendo que tem muitos dons de línguas que estão enterrados. Tem muitos dons de línguas que estão debaixo. E nós falávamos das palavras dos talentos. Existem muitos dons de língua que estão clamando para ser ressuscitado. Tem muitos dons de língua que estão presos em você. Tem muitos dons que estão precisando sair para fora e ele está enterrado. É hora de nós buscarmos o avivamento para vencer e deixar esse dom sair para fora. Você que já é batizado com o Espírito Santo, quanto tempo tem que você não ora em língua estranha? Quanto tempo tem? Paulo ainda falando que a vontade dele é que todos vós, ele fala assim, a vontade de Deus é que todos vós faleis em línguas estranhas. É a vontade dele, é a vontade de Deus, é a vontade de Paulo. Não é a vontade de homem, é a vontade do servo de Deus, é a vontade do Senhor. Quantas vezes, amados? Quantas e quantas vezes nós prendemos? Quantas e quantas vezes nós não somos nem capazes de discernir o mover de Deus nas nossas vidas? Quantas e quantas vezes nós não conseguimos discernir o que Deus quer que nós venhamos a fazer? E o dom, ele está preso, está pedindo para clamar, está pedindo para ser ressuscitado. E eu escutava vozes clamando, pedindo que ressuscitasse. Será que este dom dentro de você também, de falar em língua estranha, de profetizar, será que ele está preso dentro de você? Será que está pedindo, deixe-me sair para fora? Deixa eu sair para fora. Paulo fala ainda, aquele que fala em língua estranha, edifica a si mesmo. Quanto tempo tem que nós não falamos em língua estranha? Quanto tempo tem que esse dom que fala em língua estranha está lá de baixo? Quanto tempo tem? Quanto tempo? Pedro estava tomando essa posição. Olha, isto está acontecendo aqui, o mesmo que aconteceu lá atrás, que o profeta Joel falou, que Deus derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne. É para você, é para mim, é o Espírito de Deus, é para nós. Amém? É para nós sairmos vencedores. Para nós sairmos vencedores. Só vence, querido, quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Levítico 6, capítulo 13, versículo 13. O Senhor mandou o sacerdote preparar o altar. Depois de preparar, ele ministrou a palavra falando assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Este fogo na sua vida, ele tem que ser aceso e permanecer aceso para a honra e a glória do Senhor. Deus agora chamou Ezequiel e falou assim: ande mais um pouquinho, Ezequiel. Agora Ezequiel sentiu uma coisa diferente. E já começou a dar uns passos, já era uma coisa diferente. Aquela água que dava pelos artérios foi aumentando. Aquela água que dava sobre o joelho foi aumentando. Que estava sobre o seu ombro já começou a aumentar. De repente, Ezequiel olhou e não dava mais para andar. O que ele fez? Ele começou a nadar. Coloque de pé em nome de Jesus. Coloque de pé em nome de Jesus. Como que está o Espírito de Deus na sua vida? Feche teus olhos. Como está o Espírito de Deus? Está com pouco? Pouquinho, pouquinho, pouquinho. É por isso que muitas vezes há derrotas, há fracassos. E hoje, nesta noite, você vai ter uma oportunidade de se encher. Não vai mais só andar pisando na água, mas você vai poder nadar no oceano do Espírito de Deus. Você vai poder agora nadar. E eu digo para você, querido, receba o Espírito de Deus na sua vida. Receba o poder de Deus na sua vida. Receba o avivamento para você vencer. Para você vencer as tribulações, as angústias. Para você vencer os traumas da sua vida. Receba de Deus o Espírito de Deus para você vencer. Receba de Deus. Porque você merece. Porque Deus te ama. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você é um eleito de Deus. Abra o teu coração para o Senhor. Olha ao Senhor. Olha ao Senhor.
O Espírito de Deus está passeando, Ele quer te tocar. Ele quer tocar no teu coração, quer tocar na sua vida, Ele quer te mover. Desceu o Espírito de Deus, encheu toda a congregação de Israel. Nessa noite, o Espírito de Deus quer descer também na sua vida e quer que você seja cheio